Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esta videoaula. Eu sou o professor Alex. Este é o módulo 4 do Ministério Diaconal. E esta é a nossa 8ª videoaula, que tem por tema o diácono e as ofertas. Ao contrário do que muita gente supõe, recolher as ofertas não é uma tarefa simples. É uma atividade que demanda cuidado, discrição e cortesia, pois se as doações não forem recebidas de forma alçada e grata, perderão elas o seu caráter de adoração, tornando-se assim um ato meramente mercantil. Assim, nesta videoaula nós iremos falar sobre esse que é um dos deveres dos diáconos, aqueles que foram vocacionados pelo Senhor a servir a Deus e a igreja local. Vamos começar falando sobre o espírito do diácono no ato da contribuição. No momento de se recolher os dízimos e as ofertas, você precisa se conscientizar de que está a desempenhar uma função nobre, pois estará você a receber os donativos que os santos consagraram ao Senhor. Por este fato, é que é um trabalho sumamente nobre, honroso, tanto quanto qualquer outro. Há muitas pessoas que acabam olhando com certo temor, com certo desdém, para o ato da contribuição. Mas o recolhimento desses donativos é sem dúvida em virtude deles serem consagrados ao Senhor, dedicados a suprir as necessidades da obra, um trabalho honroso para aqueles que se dedicam. Assim, porte-se de maneira reverente e santa. Nada de brincadeiras, muito menos de inconveniências nesse momento. Esteja também preparado às mais diversas situações. Nesse momento, você pode se deparar com pessoas que não poderão contribuir e ainda haverá outras que ignoram o porquê de contribuir. Mesmo que tenhamos pessoas ali desejosas por contribuir para a obra e ofertarem como um gesto de adoração ao Senhor, terão aquelas que não trazem nada de oferta, por não ter, por eventualidades. E há também pessoas que não ofertam pelo fato de não querer, pelo fato de achar não ser importante, embora que seja tão importante quanto os demais elementos do culto cristão. Recolha as ofertas em espírito de oração, agradecendo sempre a Deus por este grande privilégio, orando tanto pelos que contribuíram, como também pelos que não puderam contribuir. Eu, particularmente, observo o exemplo de alguns diáconos que, além de, durante o ato de recolher as ofertas, eles estarem em espírito de oração, ao concluir o recolhimento, eles ali no particular oram agradecendo a Deus pela provisão. Então, da mesma forma que deve ser feito oração, espírito de gratidão a Deus pela provisão. Como se deve recolher as ofertas? Primeiro passo, não constranja ninguém a contribuir. Ao passar por uma pessoa e verificar que esta não se acha com a oferta na mão, não insista, desvie discretamente a ação. É importante se ter esse cuidado com o fim de não constranger a pessoa. Ela não tem a oferta na mão, ela não tem nada a contribuir,
faça de forma discreta, certo? Isso é importante. Alguns, por falta de sabedoria, acabam insistindo e constrangendo a pessoa, e de repente o ato de adoração dá lugar a outros sentimentos que não de gratidão, louvor e adoração a Deus. Segundo lugar, se o banco for muito grande, há algumas igrejas que adotam o banco, recolhe as ofertas juntamente com outro diácono, cada um de um lado do banco. Evite passar por entre as pernas dos irmãos, principalmente das moças e senhoras. Afinal, uma das características do diácono é a cortesia e o cavalheirismo. Obviamente que outras igrejas adotam as fileiras de cadeira. O procedimento é o mesmo, certo? Cada diácono, um de um lado e o outro do outro, visando exatamente passar entre os irmãos. Terceiro lugar, o ideal é que se comece a recolher as ofertas a partir da parte central do santuário do templo em direção ao púlpito. Neste caso, você deve adotar os seguintes passos. Feita a oração, encaminha-se os diáconos em direção à porta principal do templo, certo? Segundo lugar, enquanto a congregação está a cantar, os diáconos desde a porta frontal da igreja devem começar a recolher as ofertas. Então, nunca do púlpito para a porta do templo, porta central do templo, mas pelo contrário, a partir da porta central em direção ao púlpito, certo? Essa é a forma correta de recolher as ofertas. Além do mais, chegando ao púlpito e já encerrada a coleta, você deverá se dirigir à tesouraria, onde entregarão as ofertas e os dízimos ao tesoureiro. Há igrejas que têm a tesouraria, certo? Uma sala anexada ao templo, onde você pode fazer isso. Há outras igrejas que não têm, mas tem um espaço no fundo do templo, ou outro espaço ali, no qual geralmente após o recolhimento se vai para ele, a fim de ser entregue ao tesoureiro e ele finalmente contar o valor e registrar para prestação de relatório posteriormente. Quarto lugar, é de bom que os diáconos entreguem as salvas ao tesoureiro e que este se encarregue de contabilizar as ofertas. Nunca o diácono, mas o tesoureiro, o qual compete esse ofício. Além do mais, o pastor haverá de necessitar de seus diáconos para outros serviços. Então, logo que você entregar as salvas ao tesoureiro, volte para o seu lugar, esteja na disposição do pastor para tudo mais quanto ele precisar. Além disso, caso os diáconos também sejam encarregados da contagem das ofertas, que esta tarefa seja feita por pelo menos 3 ou 4, a fim de que nenhuma suspeição seja levantada contra os servidores da igreja, certo? Então esse é um procedimento quando em caso de os diáconos serem encarregados pela contagem das ofertas. Então que nunca seja feita por um, mas
conforme a Bíblia recomenda, por 2 ou 3, né? Pela boca de 2, 3 testemunhas. Certo? Esse é um princípio do Antigo Testamento, o qual é citado também no Novo Testamento. E, portanto, está em vigência, é um modo prudente, né, de resolver as coisas. Bom, essa foi a nossa videoaula e aguardamos vocês para a nossa próxima videoaula. Então, até lá.